Como nós temos dito, estamos estudando Mateus. E é um livro fascinante. A palavra do Senhor é fascinante. Você sente prazer na palavra de Deus? Você sente empolgado com a palavra de Deus? É a palavra do Senhor. Mas nem por ser palavra do Senhor, nem sempre ela é tão simples. Às vezes, há algumas coisas que são difíceis para a maioria das pessoas. E nós queremos ter a graça nesses dias. Está trazendo mais clareza para você. Na aula passada nós falamos a respeito da salvação e do reino. E nós falamos o quê? Que salvação não é igual ao reino. Salvação, a vida eterna, em primeiro lugar, é de graça. É adquirida pela fé. O reino tem a ver com galardão, a recompensa. E é o fruto das nossas obras. Mas preste atenção numa coisa. Muitas pessoas pensam que a morte tem o poder de mudar as pessoas. Morte não muda ninguém. Está me ouvindo? Se você hoje está aqui e você não conhece a palavra de Deus, você vai morrer e vai continuar não conhecendo. Por quê? Porque a morte não tem o poder de acrescentar na sua vida. A morte não te acrescenta conhecimento, não muda o seu temperamento, não muda o seu comportamento. A morte não tem esse poder. Portanto, não fique esperando nada na morte. Você deve cooperar com Deus hoje para ser um participante do reino naqueles dias. Agora, deixa eu explicar um pouco mais para você entender. Por que então que Jesus fala do reino dos céus? Bom, a Bíblia fala de duas expressões. Tem o reino de Deus e o reino dos céus. Lucas fala muito de reino de Deus, João também. Mas Mateus fala do reino dos céus. Os dois são diferentes. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo soberano de Deus em todas as épocas da história. Entende? É o governo do Senhor na eternidade passada para a eternidade futura. Tudo está no controle de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus chegou no dia em que o Espírito Santo veio. No dia de Pentecoste, o reino dos céus começou. Então o reino dos céus inclui a igreja. Hoje nós estamos participando já antecipadamente desses poderes do mundo vindouro que a palavra do Senhor diz. A igreja, portanto, é já o reino dos céus. Mas, aí entra uma questão. A igreja mais o tempo do milênio, quando Jesus virá reinar na terra. Então, qual a distinção então? O reino de Deus é muito grande, é igual ao Brasil. Mas o reino dos céus é menor, é igual São Paulo. São Paulo está dentro do Brasil. O reino dos céus está dentro do reino de Deus. Por isso que em alguns lugares da Bíblia chamam o reino dos céus também de reino de Deus. Por quê? Assim como às vezes chamamos o São Paulo de Brasil, porque é Brasil mesmo. Quem está em São Paulo está no Brasil. Entendeu? Mas ainda tem uma outra distinção. Mateus fala que o reino dos céus tem a aparência, a realidade e a manifestação. Diga aparência, realidade e manifestação. Repita de novo. Aparência, realidade e manifestação. Isso tudo o reino dos céus. Está no capítulo 13. Qual que é a aparência do reino dos céus? A aparência do reino dos céus é o cristianismo. Tudo aquilo que está relacionado com Jesus, com Cristo, é reino dos céus. Mas às vezes é só aparência. Tem muita gente que se chama de cristão. E ele tem a aparência do reino. Mas quem tem aparência não necessariamente tem o quê? A realidade. A realidade é o novo nascimento. A realidade é o enchimento com o Espírito Santo. A realidade é Mateus capítulo 5 até o 7. A realidade é você praticar as verdades do reino de Deus. E por fim, tem a manifestação. Hoje, o reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus. Hoje o reino está aí dentro de você. Mas esse dia está chegando, está muito perto, em que Jesus vai descer aqui na terra, lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e ele vai reinar aqui na terra. E naquele dia haverá a manifestação visível do reino de Deus. Entendeu? Isso vai acontecer quando, meus irmãos? No milênio. Ele virá para reinar os 1000 anos. Eu sei que muitos não creem nisso. Acham que essa expressão bíblica é só uma ilustração, uma figura. Nós cremos que é literal. Jesus vai descer do céu. E ele vai visivelmente pisar no Monte das Oliveiras, que vai ser fendido no meio. E ali vai estabelecer o seu trono. E o povo, os judeus, vão ser sacerdotes de Deus naqueles dias do milênio. E nós, da igreja, que hoje
cooperarmos com Deus, que hoje respondermos a Deus, que hoje formos considerados servos fiéis, naquele dia nós iremos reinar com o Senhor. Muitos são salvos, mas nem todos vão reinar com Cristo. Reinar com Cristo é uma questão de recompensa. Irmãos, seria injusto da parte de Deus. Veja, Paulo, alguém que serviu a Deus, alguém que, lutou com feras, como ele mesmo diz, perigos, naufrágios, açoites, apedrejamentos, prisões. De repente tem um irmãozinho, aquele irmãozinho? Carnal, inconstante, tem compromisso nem de ir no culto da igreja dele. Todo domingo quer ficar vendo Fantástico, vendo Faustão. Aí chega no dia de reinar, tá lá Paulo e ao lado o Joãozinho que ficava vendo Faustão. Tem sentido? Você acha que Deus vai colocar Paulo ao lado do sujeito desse? Não pode, meus irmãos. É época de compromisso. Mas tem crente que não tem compromisso nem de ir no culto da igreja dele. Ainda fala, Deus não precisa que vá no culto, não. Não precisa mesmo, não. Deus não precisa de você. Nós é que precisamos de Deus. Tem irmão que prefere ficar em casa vendo televisão. Não tenho nada contra televisão, nem Faustão, nem ninguém. Entende? Mas quando você troca essas coisas, escolhe a elas, em vez de escolher a Deus, isso mostra o seu nível de comprometimento. Pode ser salvo. É salvo, meus irmãos. Alguém que fica em casa domingo na hora do culto é salvo? É salvo. Porque a salvação não depende disso. Você pode ser salvo até vendo televisão, né? Muitos estão sendo salvos vendo o meu programa. Mas preste atenção. Não vão reinar com Cristo. Sentar num trono. Por que Deus vai sentar um sujeitinho desse no trono? Ele quer chegar lá e os anjos elogiar ele e falar, puxa, conta para nós como é que era a sua maravilhosa vida cristã ali na terra. Ele vai contar o quê? Eu ia na igreja 2 vezes por mês, porque todo domingo cansa. E no meu trabalho eu não contava para ninguém, porque eu não gosto de ser um crente inconveniente. Na escola não pregava também não, porque era uma coisa meio retrógrada. Eu não queria falar de Adão, um lugar onde só todo mundo crê só em outro, no macaco, etc. E os anjos vão cair o queixo. E querem colocar esse crente para reinar? Deveríamos pensar 2 vezes antes de falar essas coisas. Hoje falam muito facilmente. Aceita Jesus e você vai reinar. Como vai reinar? Aceita Jesus e você é salvo. Agora, para reinar, responda a Deus. Responda a Deus. Quantos estão me compreendendo o que eu estou dizendo? Que tipo de crente você é? Um vencedor ou um derrotado? Essa que é a grande questão. Existem 2 tipos de crente na igreja. Paulo chama eles de crente espiritual e de crente carnal. Eu preferi mudar essa terminologia, porque a palavra espiritual parece ser muito pomposa. E carnal parece sujo demais para a maioria das pessoas. Ninguém assume que é carnal, já observou isso? Mas também ninguém assume que é espiritual, porque é muito grande também. Então eu prefiro falar o seguinte, tem um crente derrotado e tem um crente vencedor. Nem todo crente é vencedor. Lembra que eu falei na aula passada. Posicionalmente, legalmente, lá em Cristo, ele é. Mas na experiência, poucos são. Essa que é a grande verdade. Poucos têm um compromisso com o Senhor. Poucos estão dispostos a morrer pelo Senhor. Poucos têm a sua vida para valer colocada no altar. Essa que é a grande verdade. São crentes derrotados. E eu queria falar um pouquinho mais ainda da diferença entre a vida eterna e o reino. Uma outra diferença com relação à duração. A vida eterna, meu querido, ela é igual para todo mundo. Porque a vida eterna é isso mesmo, ela é eterna. Ela não dura 10 anos mais para um, 100 anos mais para o outro. Não, é igual para todos. Agora o reino, ele vai durar apenas 1000 anos. O reino milenar, o nome já diz, é milenar. Nós iremos reinar com o Senhor durante os 1000 anos. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Terceira diferença. O reino e a vida eterna não são adquiridos da mesma maneira. Eu já falei isso. A Bíblia fala que, certa vez, a mãe de 2 discípulos chegaram para Jesus e falou o que para Jesus? Mestre, é o seguinte, aqui eu tenho o Tiaguinho e o Joãozinho. Eu queria muito que quando o Senhor vier para reinar,
quando subir lá no trono em Jerusalém, o Senhor colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Já leram isso na Bíblia? Se nunca leu, eu vou ler com você agora. Crê em mim. Aí Jesus olhou para a mãe dele, porque só mãe pede um negócio desse, não é, irmãos? Cá entre nós. Isso é igualzinho, nossa mãe não muda. Há 2000 anos atrás, a mãe do Tiaguinho vinha com a conversa dessa. Eu imagino os outros 10 discípulos queriam dar um cor nele depois, por causa da mãe dele. Não é? Mãe às vezes nos expõe um pouco, né? Acho que o João ficava assim, mãe, por favor, mãe. João, cala a boca, meu filho, deixa eu falar, você não entende. Jesus, ele não entende essas coisas, né? Assim que mãe fala. E o Senhor tão amoroso ouviu a mãe, não deu nenhuma dura nela. Pois não, a senhora pode falar. E ela pediu para ele. Pois é, Jesus, eu quero um de um lado, o outro do outro. Lá no trono. E o Senhor falou o que para ela? Olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Estão preparados a fazer o que eu vou fazer? O que Tiago e João falaram? Estamos. Não sabiam mesmo o que estava falando. E o Senhor falou com eles, tudo bem, vocês irão beber o cálice. Mas ainda assim, o sentar à minha direita e à minha esquerda não é algo que compete a mim decidir. Vai estar reservado para o meu Pai, para aquele que Ele escolher. Ou seja, entrar no céu é uma coisa. Agora, sentar à direita e à esquerda de Jesus é outra coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? É fruto de quê? Obras. Jesus disse do cálice. O cálice era a morte mesmo, ser martirizado. E essa é que é a verdade. Lá em Lucas, capítulo 23, verso 42, Jesus estava na cruz. Os irmãos sabem, ele estava na cruz, estava entre dois ladrões. Então o pessoal fala que tinha um bom ladrão e um mau ladrão. Isso é conversa fiada, não tinha bom ladrão, porque bom ladrão não morre na cruz. Né? Se ele fosse bom, nem era pego, inclusive. Era mau ladrão em todos os sentidos. Mal moralmente e incompetente. Estava lá na cruz, os dois maus ladrões. E um dos maus ladrões, porque todos os dois eram maus, falou para o Senhor, um ficava zombando, né? Se você é o Messias, então tira nós daqui. E o outro falou, Senhor, o outro creu. E falou o que para Jesus? Lembra de mim, quando vieres no teu reino. Está assim na sua Bíblia? Jesus, lembra de mim, quando vieres no teu reino. Pergunto para você, Jesus ouviu essa oração? Ouviu ou não ouviu? Não ouviu. Ah, ouviu sim, pastor, porque olha a resposta que ele deu. Acompanha na sua Bíblia, o verso seguinte, fala o quê? Hoje mesmo estarás comigo no reino? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De que trata o paraíso? Salvação. Em outras palavras, olha, senhor ladrão, a salvação eu posso te dar. Hoje mesmo você vai estar comigo lá, porque você está partindo, né? Você está quase lá mesmo. Hoje mesmo você vai estar comigo lá. Agora, o reino não dá mais tempo. Você não fez nada. Como é que você quer reinar comigo? Pergunta a você, aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, ele teve quanto tempo de vida cristã? Talvez algumas horas. Não é verdade? Ele fez alguma coisa para Deus? Fez ou não fez? Fez nada. Vai ganhar recompensa? De que vai ganhar recompensa? Ele não fez nada. Pastor, mas ele creu. Tudo bem, se creu é salvo. Salvação é uma coisa, recompensa é outra. O reino é recompensa. O ladrão pediu para vir no reino. Mas o Senhor falou, no reino não tem jeito, meu filho. Porque a sua vida não mostrou nada. Você não viveu a altura desse reino. Mas a salvação você tem, porque é um presente eu dou para você. Você creu em mim. É isso que acontece hoje. Se nós cremos, temos a salvação. Quantos estão me compreendendo o que eu estou dizendo? Não é tão complicado assim, não é? Mateus capítulo 5, verso 25, outro lugar que fala do reino. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário. Acompanha na sua Bíblia? Enquanto estás com ele aonde? A caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Presta atenção. De que está falando isso aqui? Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. O que é esse a caminho aqui? Enquanto vocês dois estão vivos. Porque se você morrer com pendências, toda pendência vai ser cobrada. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Diga, existem dois julgamentos. Diga isso. Quais são esses dois? Um é o julgamento do grande trono branco.
e o outro é o julgamento do trono de Cristo. Um é o julgamento para mandar para o inferno, do trono branco. Mas o julgamento do trono de Cristo é para galardão, é para dar recompensa. Entende? É para dar recompensa. Ele está dizendo o seguinte: entre em acordo sem demora. Porque se você morrer com pendências, você vai ter que ser tratado por Deus a respeito dessas pendências todas. Vai para o capítulo 19, verso 24. Olha o que diz. Esse versículo é ótimo também, porque mostra muita hipocrisia que existe no meio dos crentes. Olha o que diz. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar onde, meus irmãos? No reino dos céus. Agora presta atenção. Para ser salvo tem que ser pobre? Olha, pensa bem. Tem que ser pobre? Graças a Deus, né? Os ricos dirão. Tem algum rico aqui? Não tem rico nesse país. Se você mandar erguer a mão em algum lugar, quem é rico aqui, ninguém ergue a mão. Todo mundo é pobre. Porque no nosso país o bom, o chique é ser pobre, né? Não é verdade? Para nós todo rico é ladrão. Essa é a grande verdade. O brasileiro sempre acha isso. Então ninguém quer ser rico. Mas preste atenção, existem ricos sim. E se nós vamos ser bem honestos, muitos líderes estão atrás deles. E nós gostamos quando vem um rico na igreja. Gostamos ou não gostamos? E quando o rico dá oferta então? Achamos bom, ficamos felizes. É duro falar isso, mas é verdade. Agora, se o rico não vai entrar no reino dos céus, se o reino dos céus aqui é salvação, para que pregar para rico? Se o cara é rico, para que eu vou pregar para ele? Vou perder meu tempo. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se rico não pode ser salvo, para que pregar para eles? Como nós pregamos. E tem muitas igrejas que só tem rico, inclusive a igreja de rico. A igreja então tem para o inferno todo mundo. Então os irmãos concordam comigo. O rico pode ser salvo, pode ou não pode? Ou tem que dar tudo para ser salvo? Pastor, você nunca leu aquela história do jovem rico? O Senhor falou para ele dar tudo para os pobres. É verdade. E ele teria o quê no céu? Um tesouro. Deixa eu dizer algo para você. Se você realmente cresce que rico não podia ser salvo, nem você estaria buscando ser rico. Porque a maioria de nós está buscando ganhar dinheiro, sim. Está buscando ganhar dinheiro. E quer ficar muito bem de vida. Se você realmente cresce que quem tem dinheiro vai para o inferno, você nem iria passar perto disso. Portanto, esse versículo não está falando de céu. Está falando de reino. Aí sim você pode falar. É muito difícil um rico ganhar recompensa no céu. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque presta atenção. Eu tenho dinheiro. Eu tenho como comprar a salvação? Aqui, vou dar o meu dinheiro, vou comprar a salvação. Tem jeito de fazer isso? Tem ou não tem? Diga não. Isso, precisa ouvir sua voz. É de graça ou não é? Agora presta atenção. Já sou salvo. Já sou salvo. E eu estou dizendo que eu sou filho de Deus agora. Eu estou agora vivendo no reino. Estou dizendo agora que eu entrei para o reino de Deus. E de repente o Senhor vem e fala para mim: fulano, estou precisando do seu dinheiro. E o fulano fala: não posso. Como é que eu posso dar esse tanto de dinheiro para a igreja? Ele continua sendo salvo? Mas vai ganhar recompensa? Muito difícil um rico entrar no céu. Porque é muito difícil encontrar rico que realmente dá. Você acha que rico dá muito. Porque você não tem nada, você é miserável, pobre. Aí você vê alguém dando 10 mil reais, você fala: nossa, generoso demais. Você sabe quanto que ele tem? Quem tem 1 milhão e dá 10 mil, deu alguma coisa, irmãos? Deu 1%. E quem tem 10 mil e dá 1.000, ele deu 10%. Portanto, Deus não olha o valor absoluto das coisas. Deus olha o valor relativo. Vou dizer algo para você. Não estou dizendo que não exista. Não estou dizendo isso. Eu só não conheço. Não conheço nenhum rico fiel. Nenhum. E é capaz que eles nem vão estar vendo televisão também para me assistir. Para meter o pau em mim depois também. E é capaz que não vai ter nenhum na minha igreja também. Depois de me ouvir aqui. Mas quem sustenta a igreja são os pobres. Quem sustenta a obra são os pobres. Rico não sustenta nada. Rico não é fiel. Não conheço dono de empresa que dá dízimo da empresa. Não conheço ainda. Não estou dizendo que não tem, não.
Só que é mais fácil um camelo passar na ponta de agulha do que um rico dar dízimo na empresa dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque ele não dá da empresa dele. Ele dá dele. E esse mês ele dá assim. Encontrei um rico esse tempo atrás, esse é rico mesmo. Tem grana. E eu falei, irmão, você dá o dízimo? E claro, pastor, que eu dou o dízimo. Mas como é que é esse dízimo seu? Ele falou, é assim, pastor, primeiro eu pago os funcionários, primeiro eu vejo se tem algum boi doente na fazenda, eu cuido do boi, depois eu vejo se tem alguma coisa estragada na minha casa, eu arrumo, aí no final do mês eu apuro o que eu tive, o que sobrou eu dou o dízimo. Eu falei, miserável pecador, por isso que não vai sentar no trono mesmo, não vai sentar, porque o pobre não faz isso, ele pega o salário dele e tira os 10% para o Senhor, e faz isso com fidelidade, esperando a promessa de Deus, e ele que já tem, ele não precisa mais de crer em Deus. Ele não precisa mais de buscar Deus. Então ele não é fiel. Essa aqui é a grande verdade. Não ande bajulando rico. Não ande atrás de rico. Porque é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não vai ter rico sentado ao lado de Paulo, de João. Não vai ter. Porque a riqueza deles. É para eles. E se você fala para um rico, rapaz, você tem que dar o dízimo. Ele fala, esse pastor é interesseiro. Ele quer o meu dinheiro. E o que a igreja vai fazer com tanto dinheiro assim? Eu pergunto para você, o que você vai fazer com tanto dinheiro assim? Não vai agradar a Deus, com certeza. Portanto, meus irmãos, reino dos céus não pode ser salvação, senão o rico não seria salvo, né? Que pena. E depois, olha o verso 12 do capítulo 19 ainda. Porque há eunucos de nascença. O que é eunuco, irmão? Sabe o que é eunuco? Eunuco é aquele que não casa. Aí os irmãos solteiros falam, eu nunca. Né? Eu nunca. Então, olha o que o texto diz. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do quê, meus irmãos? Tem gente que ficou sem casar por causa do reino. Pergunto para você, para ser salvo tem que ser solteiro? Fala a verdade. Não tem mesmo. Casado pode ser salvo? Não tem nada a ver com o estado civil. Mas tem pessoas que se fizeram eunucos por causa do reino. O que significa isso? Para ganhar recompensa. Às vezes vale a pena ficar solteiro. Pastora Valnice Milhomens, ela fez voto de castidade. Você pensa que é coisa de católico isso? Só católico que faz? Não. Evangélico também. John Stott, homem usado por Deus lá na Inglaterra, pastor, homem de Deus, voto de castidade. 50 anos de ministério, nunca se casou, porque fez um voto com Deus. Ele se fez eunuco por causa do reino. Vai ganhar recompensa? Vai. Vai ganhar recompensa. Entende? Porque ele suportou uma situação difícil por causa do reino dos céus. Para finalizar, quero ler só mais um versículo com você, em Lucas 19, 17 e 19. No reino vai ter diferença de graduação. Na vida eterna não. Olha o que diz. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Esse é o reino. Esse é o governo de Deus. Uns governarão sobre 10, outros sobre 5, outros sobre 100. A graduação é diferente, porque depende da sua fidelidade diante de Deus. Às vezes não depende muito do que você fez, mas depende muito do quanto você foi fiel. Se Deus mandou a Onésia ser zeladora e mandou eu ser pastor, a Onésia obedeceu na sua zeladoria e eu obedeci no pastorado, quem fez mais? Fizeram igualmente, porque o que Deus olha é o tanto que você obedeceu. Não fique olhando, falar, não, eu já estou fazendo mais do que a maioria dos crentes. Faça o que Deus mandou você fazer. Porque pode ser que Deus mandou o outro fazer bem menos do que você. A recompensa é por obediência. Quantos querem obedecer a Deus aqui? Feche seus olhos, diga para o Senhor isso. Diga, Senhor Jesus, eu disponho o meu coração para ser fiel diante do Senhor e reinar contigo naquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não engrandece o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Para onde irei, meu Senhor?
Para onde irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Teu amor me atrai. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Quero estar junto a ti, Senhor. Eu quero estar. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti, sede, tenho sede de ti. Para onde irei, meu Senhor? Para onde irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Teu amor me atrai. Oh,